Os irmãos me ajudem, interajam comigo, que eu estou nervoso. Parece a primeira vez, toda vez é a primeira vez. Mas se não for assim, sai da gente, né? Eu levei o Fábio ali para buscar os pães, ele falou para mim, dá uma introdução da palavra para mim. Eu falei, não, só vou te dizer que essa palavra é fruto da palavra do sábado retrasado. Olha aí. Aquele sábado eu vim disposto a buscar uma resposta. E se não ouvisse na palavra, estava disposto a pedir uma oração particular para a pastor Inês, porque eu precisava de uma direção. E Deus, Ele pediu para mim levar ele para buscar os pães naquele sábado, e na minha cabeça eu estava, o Fábio estragou a minha consagração, porque eu vim buscar minha resposta, e o Fábio pediu um favor para mim, e eu não posso deixar, porque a palavra diz que nós temos que servir os domésticos da fé. E aí, nós fomos, o Fábio falou comigo no carro, pregou exatamente em cima disso, e na minha cabeça eu estava, Senhor, eu já entendi, não precisa repetir, mas só me dá o desenho, passo a passo, do que eu tenho que fazer. E naquele momento o Fábio falou assim, eu não sei porque Deus mandou nessa direção, mas o Senhor está falando, você quer que eu desenhe para você, mas eu não vou desenhar, você vai confiar. Oh, aleluia! E aí eu fui embora, cheio, com a minha resposta. E aquela resposta gerou a palavra de hoje. Quando a pastora convidou, o Senhor me deu a palavra, e a palavra de hoje é exatamente sobre direcionamento. Aleluia! Mas eu não sei se eu digo que é gostoso ou é mais dolorido. Aquilo que eu pedi, Deus falou que não ia me dar, Ele me usar hoje para entregar para alguém. Glória a Deus! E nós temos que estar dispostos a ver aquilo que nós queremos para nós, sendo dado para outro. E estando feliz, porque Deus assim está provendo na vida de alguém. Amém. Mesmo que não seja na minha. Abra suas Bíblias no livro do evangelista João, capítulo 21. Glória a Deus. O texto diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros. Espera aí, João 21. João 21. A pesca maravilhosa. Achou? Vou recomeçar então. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus, aleluia. Para chegar nesse contexto, agora nós vamos para Lucas, capítulo 5:10, que é o contexto da primeira pesca maravilhosa. Aleluia. É o contexto em qual Jesus ele está ministrando na beira do mar, e ele vê os barcos, a multidão o aperta, e ele pede para os discípulos: posso usar o barco de vocês? Afaste ele um pouco da praia, que é para que a gente seja melhor visto. Acabado a palavra, ele diz para os discípulos: vocês têm alguma coisa de comer? E ele diz: não, não pegamos nada. Ele diz: então volte ao meio do lago, ou à parte mais funda, e jogue a rede novamente. E Pedro diz: nós pescamos a noite inteira e não achamos nada, mas pela tua palavra assim faremos. E eles vão e jogam a rede. Todos conhecem essa parte da história. Quando eles jogam a rede,
eles já não conseguem puxar a rede que ela está querendo rasgar, porque grande era a pesca. Amém? Aí nós já vemos um sentido na palavra, porque se a rede que eles estavam querendo usar todos os dias já não aguentava a pesca, Jesus estava já mostrando para eles: aquilo que você acha que é para você, você não suporta se eu te der. Meu Deus! E para a gente entrar no caminho da direção, nós já temos que entender o seguinte: Deus ele fala para Noé o seguinte: constrói a arca, Noé, mas não põe volante. Por quê? Porque quem dá a direção é Ele. Aleluia! Depois disso, Jesus fala para os discípulos: vem e sigam-me. E aí ele vai pregando e seguindo o seu caminho. Passado daí, em Lucas 9, a palavra vai dizer que Jesus fala para os discípulos: agora vamos para Betsaida, que quem conhece o mapa vai saber que é do outro lado, dava para ir pelo barco, mas Jesus fala: não, vamos pelo caminho do deserto. Chegando lá, a multidão sabia onde eles estavam, e a multidão, sabendo onde eles estavam, chegaram até ele, querendo mais do pão da vida. Só que na cabeça dos discípulos, talvez fosse ficar melhor ali onde eles tinham a provisão o tempo todo. Era só pescar, botar na churrasqueira, pescar, botar na churrasqueira, colocar o peixe para vender, ter o seu trabalho. Mas Jesus ele costuma ir na contramão das histórias. E essa, mais uma vez, Jesus está indo na contramão. Jesus indo pelo caminho do deserto, ali uma grande multidão. O texto vai dizer que são 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Só que lá no mar, aonde eles fizeram a pesca maravilhosa, eles não conseguiam suportar. E aqui eles diziam para Jesus o seguinte: Jesus, já deu a hora, agora despede a multidão. A multidão está com fome e nós não temos o que dar para eles. Se eles não forem para as aldeias, eles não vão ter o que comer, não vão achar onde comprar. E aí Jesus responde para ele: dá a vocês alimento para eles. O que tens? Ele fala: a gente tem 5 pães e 2 peixes. Jesus pega o pão, olha para cima e dá graça e parte. Na nossa cabeça, na grande pesca, na pesca maravilhosa, a gente quer amontoar tudo para nós. Mas na cabeça de Jesus, ele olha e parte. Por quê? Para nós, se encher é amontoar para nós. Mas para Jesus encher, ele divide. Aleluia! Então, para você ter grandes bênçãos, Jesus vai dizer para você o que? Divide aquilo que eu entreguei para você. Meu Deus! Aleluia! Compartilha o seu bom testemunho. Compartilha um louvor. Compartilha uma palavra. Glória a Deus! Jesus dividiu, multiplicou o pão para 5.000 e ainda guardou 12 cestos. Aquilo foi ou não foi melhor do que a pesca maravilhosa? Depois disso, passado mais um tempo, Jesus ele é entregue para a cruz. E mais uma vez os discípulos se decepcionam, porque eles olham e ele fala: o mestre agora não está mais conosco. Nesse contexto, mais uma vez nós vamos ver o que? Jesus ele indo na contramão da história. Por quê? Ele deu uma direção e ensinou para eles: ali vocês pescam aquilo que vocês não aguentam, aqui vocês multiplicam. Meu Deus! Jesus às vezes dá direção e a gente não entende. Como ele deu direção para Jonas, ele falou para Jonas o que? Jonas, vai para Nínive e prega a minha palavra lá. Jonas foi lá no cais, comprou a passagem e foi para Tarsis. No meio do caminho, o navio está a pique, ele vai afundar. E antes do navio afundar, eles pegam e jogam Jonas na água. A palavra vai nos dizer que um grande peixe engole Jonas. A ciência tenta explicar como um homem sobrevive na barriga de um grande peixe ou de uma baleia. Mas a palavra não diz que ele foi para a barriga do peixe. A palavra diz que ele foi para o ventre do grande peixe. E por que ele foi para o ventre do grande peixe? Porque mesmo ele não entendendo a direção que Jesus estava dando, Deus estava falando para ele: Jonas, agora você vai para o ventre, que é lugar de gerar. E agora eu vou gerar um novo profeta. Naquilo que você acha que é a sua morte, que eu estou gerando coisa nova. E aí Jonas manda Jonas ir profetizar. E Nínive inteira é salvo.
Porque Jonas recebeu a palavra e ali foi gerado um novo profeta. Naquilo que você acha que é a sua morte, não é. É a geração de uma nova vida com Deus. Deus, além de direção, Ele vai dar profundidade. A profundidade de Deus não é apenas molhar os pés na beira do lago, como os discípulos faziam quando puxavam a rede. A profundidade de Deus é para mergulhar inteiro. Sabe por quê? Quem molha só o pé, crente cheio do Espírito que molha só o pé, qualquer provinha, qualquer água paga. Não adianta pular, não adianta falar em Espírito, qualquer prova, qualquer laguinho, qualquer poça que vir na direção daquele que só molha a canela, apaga o fogo. Mas aquele que é cheio, ele pode mergulhar, nada apaga ele. Quando Jesus ele foi entregue para os soldados, Pedro disse assim: você não vai, eu não vou deixar. Porque Pedro mais uma vez achava que sabia o que estava fazendo. E Jesus disse para ele: se você não deixar, você não tem parte comigo. E ele diz assim: eu nunca te deixarei. Jesus disse para ele: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Por quê? Não é na tua força, é na minha. Na tua força, tu não aguenta. Na tua força, tu nega. Na tua força, tu vai para a barriga da baleia. A prova te vence, mas na força dele, a prova não é nada. Aleluia! O maior anseio, a maior vitória de Davi não foi ter matado Golias. A maior vitória de Davi foi não ter matado Saul, porque ele estava na direção certa. Agora entenda, quando Pedro nega, em Lucas 23, o texto vai dizer que, sentado em volta da fogueira, Pedro está ali com alguns dos que prenderam Jesus. E alguma mulher vai falar para ele assim: você se parece com ele, você andava com ele. Ele diz: não. Passado uma hora, outro homem vai dizer: você andava com ele, você é Galileu. Ele vai dizer: não. Mais uma vez alguém vai dizer: você é um deles. E ele diz: não, homem, eu não sei do que você está falando. Aleluia. O galo canta. Pedro levanta os olhos e está de frente com Jesus na cruz. Pedro estava onde? Em volta de uma fogueira, sentado com outras pessoas, dentro de uma grande e forte emoção, que era a tristeza de estar vendo o seu mestre crucificado e ainda assim negando aquilo que ele falou que nunca negaria. Guarde essa informação para o final. Depois disso, eles veem que Jesus é crucificado, eles olham um para o outro e dizem: agora voltamos a pescar. Mas não era isso que Jesus queria. Não era voltar para trás que Jesus chamou você. Não era para ir para trás que Jesus chamou Jonas. Meu Deus. Era para seguir em frente. Mas eles voltam. E quando eles voltam, eles chegam nesse texto que nós lemos em 21, João 21. E o texto diz assim: assim fizeram e já não podiam puxar mais a rede. Por quê? Porque encontraram com Jesus. Aonde Jesus encontra eles? No mar de Tiberíades, fazendo aquilo que eles faziam antes, pescando. E o texto continua: Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou ao mar. Os outros discípulos vieram e puxaram no barquinho a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ou seja, eles estavam molhando só o joelho. O crente que não é cheio do fogo, disse o quê? Que qualquer água apaga. Qualquer água apaga o fogo dele. Então eles estavam rasos. Eles estavam tendo uma grande pesca novamente, mas estavam rasos na presença de Jesus. Estavam negando, estavam voltando para trás. E o texto diz assim: ao saltarem em terra, viram ali brasas com peixe por cima. Ou seja, Jesus não queria o que comer, ele já tinha. E também havia pão. Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. A pesca
maravilhosa foi maravilhosa, mas a segunda pesca maravilhosa ele especifica 153 grandes peixes. Historiadores às vezes dizem que tinham 153 espécies no lago naquela época, ou que significava a grande pesca de homens que vinha depois, mas ali era uma grande pesca. Por quê? 153 grandes peixes. Ele conta para saber, é bom o que nós estamos fazendo. Depois de terem comido, Jesus faz o que com eles? Fala: Pedro, vem aqui, senta aqui comigo. Quando ele chama Jesus, depois de ter alimentado, depois de ter deixado Pedro alimentar a carne, ele chama Pedro e eles estão aonde? Eles estão em volta de uma fogueira que já havia um peixe, certo? É o que está no texto. Já havia ali brasas com um peixe e pão. Ou seja, Jesus vai te colocar no mesmo cenário que te corrompeu. Lembra que eu disse que Pedro negou em volta da fogueira? Pedro estava sobre forte emoção, sobre forte tristeza, e ali provavelmente ficou traumatizado, o que fez ele voltar para trás. E às vezes, sobre forte emoção, a ciência vai dizer que nós criamos traumas, geramos emoções que nunca mais nos deixam andar em linha reta. Ficamos ansiosos, ficamos depressivos, ficamos preocupados com o dia de amanhã. Mas o Senhor hoje ele vai ressignificar isso, porque ele diz o quê? Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, Senhor, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Entende isso aqui? Jesus colocou ele no mesmo cenário, em volta de uma fogueira, deixou ele triste de novo, por as cabeças dele saber do que Jesus estava falando. Jesus sabe o que faz, mesmo quando ele vai na contramão do que a gente acha que sabe. Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: Senhor, sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando era moço você cingia e andava por onde queria, mas quando for velho estenderá as mãos e o outro cingirá o que você levará para onde você não quer ir. Ou seja, você nunca vai ter o controle daquilo que você acha que você sabe. Primeiro, Jesus ele diz o que? Sai de onde tem peixe e vai para o deserto. O deserto vai multiplicar mais aquilo do que você achou que antes tinha. E aqui agora Jesus ele ressignifica um trauma. Eu não sei se vai ser meu ou se vai ser de vocês, mas um trauma vai ser curado hoje. Amém, Deus. Mas por que Jesus chega nisso do trauma? Porque aquilo parou Pedro e fez ele voltar para trás. Uma grande tristeza. Agora Jesus ele tira Pedro de uma tristeza, porque o texto diz: Pedro se entristeceu porque Jesus repetiu a terceira vez. E leva Pedro para uma alegria: apacente as minhas ovelhas. Meu Deus, aleluia. E ele vai dizer para Pedro: Pedro, aquilo que já passou, já foi, acabou. Agora você vai em outra direção. A pesca maravilhosa já não vai importar mais. Aquilo que você acha que sabe não vai importar mais. Jesus está curando e você não está vendo. Parece deserto, mas ele está multiplicando. Ele dá a direção e a gente acha que vai tropeçar, mas não tropeça. Amém, Jesus, aleluia. E aí em diante, Jesus dá tchau para os discípulos e sobe ao Pai. Deixa o Espírito Consolador e mais diz a eles: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. E em seguida eles vão para uma festa chamada Pentecostes. Nós entramos no livro de Atos. E na festa de Pentecostes só serve para mim e para você que está na consagração. Por quê? Porque Pentecostes são 7 semanas, 52 dias de consagração, de jejum. Não é Atos 2 que pula e fala língua estranha, não. É joelho. É quem busca, é quem está cheio do azeite. É aquele que a água que bate na canela não apaga o fogo. É aquele que mesmo que mergulhe, a baleia não mata, ela gera. Quando a festa de Pentecostes acaba, a gente chega em Atos 2.
120 pessoas reunidas no mesmo propósito são batizadas com o Espírito Santo. Mas ali ainda tinha coisa melhor por vir. Não era Atos 2, era Atos 2:37, quando eles saem para fora e alguém vai dizer assim: olha, eles estão embriagados, eles estão loucos. Pedro faz a sua primeira pregação, e já não é no mar, é no meio das pessoas. Quando Pedro ele vai fazer a sua primeira pregação, 3.000 grandes peixes se convertem naquele dia. A primeira pesca foi maravilhosa, a segunda pesca foi maravilhosa, mas a terceira pesca não tem para ninguém. Foi 3.000 almas que se converteram ali. Então Jesus hoje ele ressignifica a minha e a sua vida, e ele diz: não temas, o que parece que é deserto eu vou multiplicar, e quando eu multiplicar, você não volta mais para trás. Quando eu ressignificar aquilo que você achou que sabia, você não para mais, você vai frutificar muitas vezes mais. Vem comigo. A árvore que não dá fruto, ela é podada. Então, se não está dando fruto, se joelhe mais, busque mais, se aprofunde mais. Mas se estão tacando pedra no fruto, não se preocupe, porque a árvore que não dá fruto não toma pedrada. Isso tem de acontecer. Pedro tomou pedrada, os discípulos foram perseguidos, e isso vai acontecer, e é ótimo que aconteça. Significa que os seus frutos estão florescendo. Se preocupe em fortalecer os galhos, porque galho fino não suporta o peso do fruto. É por isso que Jesus ele ressignifica Pedro. Ele ressignifica o trauma de Pedro, para que quando a pedrada acertar o fruto de Pedro, ele não volte para o mar, mas ele volte a dar mais frutos. O fruto maduro ele cai, mas o fruto que vai ser uma boa colheita, esse vai ser uma boa semeadura e vai frutificar cada vez mais. Às vezes nós entendemos, e eu encerro aqui, que o Senhor ele nos dá a direção, mas não nos mostra o caminho, porque quando ele mostra o caminho, a gente acha que não precisa mais dele. Muitas das vezes nós achamos que sabemos o que devemos fazer. Depois do sábado retrasado, eu até falei para a pastora Inês, eu tinha um trabalho no litoral e eu precisava viajar. Como eu ia ficar alguns dias, eu levei toda a minha família, eu um ajudante. Era quarta, que marcaram para quinta, depois voltou para quarta, e ali eu fiquei até segunda-feira. E uma bênção de Deus mandou mensagem para mim e falou: varão, é você que vai pregar no domingo. Brincando, estava brincando comigo, mas ele usou a brecha necessária. É você que vai pregar no domingo, você precisa estar na igreja, você não pode estar na praia. Eu falei: varão, não se preocupa comigo não, eu estou de férias. Eu estou de férias na Monte Moriá, está tranquila. A pastora liberou, sabia que estava trabalhando. Eu já tinha justificado, eu não estava me divertindo. Fui trabalhar, aproveitei, fiquei, senão eu ia pegar trânsito no fim de semana. O Senhor, ele pagou uma viagem missionária para nós. Eu fui trabalhar, ganhei para isso. Fiquei numa casa à beira-mar, mas não fui para o culto de domingo. Alguém lá estava julgando, mas alguém lá na praia ia morrer. Meu Deus! Olha que forte isso. O Senhor me chamou para orar na sexta de madrugada. No sábado de madrugada eu não levantei. No sábado para o domingo o Senhor me deu um sonho e falou para mim: filho, o Alex tem um espírito mal rondando ele e ele vai se suicidar. Ele saiu comigo daqui e foi para lá e não falou nada. Estava entristecido por conta dos problemas particulares. E lá no domingo, de quarta a domingo, enquanto alguém achava que eu não estava batendo ponto aqui, nós estávamos todo dia fazendo devocional lá. Eu não sei se todos veem, mas quem vê vai ver que o cenário devocional mudou. Nós gravamos lá, porque nós temos compromisso com Deus. Não é às vezes o terno e a gravata que é o nosso compromisso, mas é a direção que Deus dá. Todo dia ele saía do quarto, passava para a cozinha, via a gente gravando. Todo dia sentava para comer, a gente via meus filhos puxar a oração. Fomos almoçar fora, ofereceram para nós algumas bebidas que era só para tirar uma foto, fazer publicidade. Eu falei para o homem: a gente não faz isso. Ele insistiu, eu falei: não, nós somos influencers cristãos, nós temos que influenciar outras pessoas. Ele o tempo todo ele via esse testemunho de falar: eles são diferentes. E aí o Senhor ele foi quebrantando o coração dele, a ponto da gente deixar ele em casa e ele falar: eu vou dormir, e nós íamos para a praia. Dava 5 minutos, ele aparecia.
falava, o que foi? Você não ia dormir? Ele falava, não consigo, me dá a sensação de que tem alguém invadindo a casa, tem alguém rondando a mim, tem alguém cutucando a minha perna. Isso foi todos os dias, e a gente sem noção do que estava acontecendo. No sábado para o domingo, o Senhor falou para mim, filho, vai conversar com ele, porque ele vai se suicidar. Quando nós sentamos para conversar, o Senhor falou tudo o que tinha que falar, e ele falou para mim, era esse o sentimento, que eu ia embora, eu não ia voltar mais, porque eu não tinha mais amor de voltar para o meu lado, mas agora o Senhor renovou minhas forças. Então às vezes a gente acha que tem que fazer uma coisa. Eu tinha a minha responsabilidade, eu precisava ir para a igreja no domingo, eu tinha que bater ponto, com todo o respeito da palavra, porque não ia fazer falta lá. Nossa igreja no domingo é como a bife. Tem um monte de obreiro no culto, tem um monte de obreiro na nave da igreja, mais Lucas menos Lucas, mais Bruna menos Bruna, mas lá alguém precisava pregar para ele. Às vezes Deus dá a direção e a gente não ouve, e aí ele faz o seguinte, ele leva sem dar direção mesmo, e ele vai dizer, confia. Amém. O Senhor, ele pagou uma viagem missionária, nos deixou descansar e ainda cumpriu a sua palavra. Então não questione a direção que Deus dá. Se ele dá a direção é porque ele quer te levar para algum lugar. Só agradeça e vai, porque no mar tem 153 grandes peixes, mas no deserto tem 3.000 almas querendo ouvir a palavra de Deus. Tem gente precisando de remédio, como aquele do bom samaritano, que muita gente passa por cima e não dá bola. Eu costumo dizer que o sacerdote e o levita do bom samaritano, eles passaram direto. Por quê? Porque um dia eles foram curados e estavam enfaixados, não estavam dando atenção para o remédio novo. Mas aquele que foi roubado, ele estava com a ferida aberta. E quem tem ferida aberta, ele aceita o remédio que vem. E se nós não levarmos o remédio, se nós curarmos, se nós formos curados e não levarmos o remédio, para que serve a palavra? Foi uma semente que não frutificou. Mas para a semente frutificar, o Senhor, ele vai apertar um pouquinho, ele vai jogar no ventre do peixe, ele vai levar para o deserto, mas quando frutificar, os seus frutos vão multiplicar por 50, por 60, por 100 mais. Amém? Eu agradeço a palavra e peço que os irmãos meditem de dia e de noite na direção que Deus dá, porque mesmo que ele não dê direção, ele está na direção, assim como ele fez com a arca. Amém? Eu agradeço a grande oportunidade e as palmas da mão.